O Internacional, mesmo pós-vitória por 2-1 contra a equipe do CSA, e agora já teoricamente tem uma certa vantagem para o jogo da volta, onde o Inter pode perder por 1-0, que leva ainda assim a decisão para pênaltis. No vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações sobre o que disse o técnico Mano Menezes, sobre o que disse o William Thomas na zona mista, onde ele concedeu uma entrevista para nós e disse algumas aspas que eu vou trazer aqui ao longo desse vídeo que eu não achei tão interessante. Além disso, também quero te atualizar sobre outras questões, sobre Maurício, sobre o time que o Mano deve colocar a campo para o jogo do próximo sábado. O Inter já viaja nessa sexta-feira, o Inter vai ter uma viagem longa para Fortaleza, então no vídeo de hoje eu quero te atualizar aqui sobre todas as últimas informações do Internacional e sobre anúncio que ocorreu agora há pouco. Então só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado, sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações aqui sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, eu peço para te deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link aqui na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, tá bom? Vamos então iniciar aqui com as informações do Internacional no dia de hoje. O Inter que jogou ontem contra a equipe do CSA, num jogo que parecia ser fácil, pelo menos para o Colorado, onde o Inter começou com pênalti, o Pedro Henrique acabou não convertendo. O próprio Mano Menezes disse na entrevista coletiva que se possivelmente tivesse acertado aquele pênalti, o jogo possivelmente teria sido um pouco mais fácil, poderia até ter tido daqui a pouco um placar mais elástico. Mas a entrevista do Mano Menezes por si só foi basicamente em tom de explicação, né? Olha, a gente não pode mais se pegar pelo Inter que foi de 2022, estamos no outro Inter, estamos tentando encontrar uma nova maneira de jogar, com novos atletas, com novos reforços. Também diz que com os reforços que estão chegando, no caso do Jean Dias, do Gabriel Barros, do Rômulo, do Atlético, ele disse que, olha, inicialmente não eram os atletas que a gente queria atletas mais prontos, mais bem informados. Foi exatamente a frase, as aspas que o Mano disse. Só que ele disse assim, olha, esses atletas que a gente tentou, mais formados, que chegassem já para jogar, acabaram não estando à disposição no mercado, acabaram entrando em condições financeiras que a gente não conseguia pagar. E a gente acabou tendo que ir para nomes ainda que são apostas, que é o caso do Jean Dias, que é o caso do Gabriel Barros, que é o caso, por exemplo, agora do Rômulo. Então o Mano Menezes disse assim, ó, olha, a gente não contratou realmente o que é o nosso plano A. Até o nosso plano B a gente não conseguiu contratar, mas pelo menos a gente fez contratações que, na visão do Mano Menezes, vão qualificar o elenco. O William Thomas também foi bem nessa linha, ele disse que o Inter tinha tentado diversos outros jogadores, não só no mercado brasileiro, mas também no mercado europeu. As negociações acabaram não avançando e com isso ele disse que o Inter começou a observar destaques dos estaduais, né? Jogadores que se destacaram nos seus respectivos campeonatos estaduais. Então, no Campeonato Paulista o Gabriel Barros, no Campeonato Mineiro o Rômulo, no Campeonato Gaúcho o Jean Dias, independente da idade, e isso ele disse muito bem, né? Olha, independente da idade do jogador, independente de como que ele estava antes na carreira, a gente queria trazer jogadores que são destaques nesse momento, já que a gente não conseguiu trazer contratações mais badaladas, já que os valores propostos por essas contratações badaladas acabaram não entrando no que a situação financeira do clube permitia, né? Ele disse que trabalha com a saúde financeira do Esporte Clube Internacional, que diz que não pode pagar mais do que pode, então foi algum dos motivos dessas últimas contratações de destaques do campeonato estadual. Olha, sinceramente, não gostei nem da entrevista do Mano, nem da entrevista do próprio Ian Thomas, né? Porque todas essas contratações com o Inter fez de destaques estaduais, né? O caso do Romulo, o caso do Jean Dias, poderia até ser interessante. Por exemplo, o nome do Gabriel Barros eu acho que é um nome válido. O nome do Jean Dias eu já não acho um nome válido por ele ter 32 anos de idade e não ter um potencial de revenda. Nem se porventura ele vir a dar certo no Internacional, o Inter vai conseguir ganhar alguma coisa com o Jean Dias. E no caso do Rômulo, que inclusive foi anunciado agora, como novo reforço internacional, foi anunciado agora no começo dessa tarde, por volta agora das 2 horas da tarde, foi anunciado como novo reforço internacional, jogador do Atlético, que vem por empréstimo, com passe fixado em 3.600.000 reais. É um nome que nesse momento chega para ser reserva, é amigo do Maurício, jogou nas categorias de base junto com o Maurício no Desportivo Brasil, depois jogou junto com o Maurício no Cruzeiro, é agenciado pelo André Cury, então acho que pode ter tido algum tipo de indicação até mesmo por parte do André Cury.
Mas todos esses nomes que o Inter contratou acho que não foram nomes tão interessantes para esse momento. E as explicações tanto do Mano quanto do William Thomas, que foram as duas pessoas do Internacional que falaram no dia de ontem, a gente até teve o Carlos de Pena falando também, mas nada muito importante, só tava falando ali sobre a sua má fase, sobre tentar recuperar o seu futebol. Mas a principal tom que a gente escutou tanto do William Thomas quanto do Mano Menezes, olha, a gente não conseguiu trazer os jogadores que a gente queria. Os jogadores da Europa estavam muito valorizados, 2, 3, 4 vezes a mais do que eles valiam. Inclusive, Mano Menezes, olha, jogadores médios do Campeonato Brasileiro que a gente tentou pegar, por exemplo, o caso do Richard Rios, estavam em valores muito maiores do que a gente conseguiria pagar. Né? Então, basicamente, o Inter também se justificando por várias contratações que acabou não conseguindo. Mas o que eu quero falar agora é que o Inter treinou nessa segunda-feira, aconteceu sua reapresentação nesta quarta-feira. O Inter que treinou nessa quarta, tem um treino de quinta e na sexta já viaja para o Castelão para o jogo das 7h30 da noite. Então o Inter vai ter aí um pouco tempo para desgaste. Muitos vão perguntar, pai, o Alan Patrick, como é que tá o Alan Patrick? Machucou? Saiu machucado? A assessoria do Internacional disse que foi um desgaste leve, nada muito forte. Nada muito forte quanto ao Alan Patrick, não sei se deve ir a campo contra a equipe do Fortaleza, mas não tem nada grave, isso é uma boa notícia. Maurício, o jogador deve continuar fora desse jogo contra o Fortaleza, segue com uma lesão no quadril. O Mário Fernandes treinou de maneira normal, tendência é que seja o lateral titular contra o Fortaleza. E o Inter volte a ter um lateral de origem no elenco, né? E voltando com o Vitão, Gabriel Mercado, o René lateral esquerdo, goleiro sendo o Kehler. Esse meio de campo a gente pode, por exemplo, ver uma estreia do Gustavo Campanharo ao lado do Carlos de Pena. Não sei se o Alan Patrick vai ter condições de jogo em função dessa alta carga de jogos, ele pode até ser poupado. A tendência é que o Mano continue, né, optando pelo Pedro Henrique e Wanderson nas pontas e com o Luiz Adriano como uma referência, mas nesse meio campo especificamente, eu não me surpreenderia se daqui a pouco até colocasse um meio campo assim, não para ser um meio armador, não um jogador com a mesma característica do Alan Patrick, daqui a pouco um próprio Johnny, daqui a pouco um próprio Carlos de Pena, que também consegue fazer essa função de meio armador, até porque eu volto a dizer, o Inter não tem um cara para ser reserva do Alan Patrick. Todas as 10 contratações que o Inter fez nessa janela de transferências, nenhuma dessas contratações fazem a função que o Alan Patrick hoje faz no Internacional. E desde a saída do Tyson, que era a sua reposição, quando o Alan Patrick não jogava, quem jogava era o Tyson, desde a saída do Tyson, o Inter nunca mais teve uma reposição. E até tentou ali contratações, nomes ali para chegar para ser uma alternativa ao nome do Alan Patrick, mas nenhuma acabou dando certo. Então a gente tem que ver realmente o que o Mano Menezes vai bolar. Vai ter o treino ainda dessa quinta-feira para ele conseguir armar esse esquema. Lembrando que já na próxima terça-feira o Inter já encara o Metropolitanos pelo segundo jogo da Conmebol Libertadores. Então o Inter joga agora no Castelão nesse próximo sábado e na terça-feira já joga contra o Metropolitanos aí no estádio Beira-Rio. É uma sequência agora muito complicada que o Inter vai ter, até pensando em desgaste físico, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa aqui também esse sininho de notificações, eu volto logo mais com as informações, grande abraço a todos vocês, valeu, falou e fui!